E aí, estão preparados para mais um giro da semana? Olha, eu garanto para vocês que esse daqui tá repleto de informação. Então tem resultado de Major, tem coisa que pode ainda sair essa semana, tem um monte de equipe nova, seja brasileira, NA ou europeia. Então vamos rápido pro giro da semana e fiquem ligados, não percam nada, porque nessa semana também começam as qualificatórias abertas e fechadas pro próximo The International. Então roda a vinheta e vamos lá para mais um giro. Holy shit! Saudações, senhoras e senhores, eu sou o PDS trazendo mais um giro da semana para vocês, falando sobre as notícias que aconteceram nesses últimos dias em relação ao nosso Dota 2. Começar falando sobre a última Major do Pro Circuit, que foi a Major da Epicenter. Particularmente preciso falar que foi uma Major com qualidade de jogos altíssimos. Nós tivemos grandes reviravoltas, partidas importantes antes da grande final e também uma ótima grande final. Quem levou o torneio foi a equipe da Vit Gaming em cima da Liquid por uma série que foi super acirrada de 3-2. E eu preciso destacar o jogo número 4, onde a Liquid conseguiu, não dá pra dizer que foi uma grande reviravolta, porque eles começaram bem, depois a Vit Gaming voltou, e no final das contas um Arc Warden absurdo, vamos dizer, solando um Roshan em menos de meio segundo com os espíritos elétricos dele. Olha, assistam, vocês podem assistir nas transmissões anteriores da Beyond the Summit PT, e eu recomendo, foi um jogaço. E um destaque também para a equipe da Team Liquid, eles que trocaram o Matumba Man pelo Ira e conseguiram chegar na final desse grande torneio. É para ficar de olho nessa equipe aí chegando no próximo The International. Destaque também para a partida entre Alliance e Gambit, que foi pela chave dos perdedores. E essa partida foi muito interessante porque as duas equipes estavam disputando uma vaga para o próximo TI. Quem ganhasse dessa partida teria uma pontuação suficiente para classificar para o próximo The International. E quem saiu campeã foi a equipe da Alliance em cima da Gambit, então a Gambit ficou na 13ª posição no Pro Circuit e eles infelizmente vão ter que passar pela etapa das qualificatórias. Já a Alliance, a Alliance tá de volta, hein? Parece que o meme nunca fica velho. Eles ficaram em 12º lugar, fechando já todas as equipes que vão para o próximo The International, né? Convidadas diretamente pela Valve. Falando então das equipes convidadas para o próximo The International, lembrar os senhores que esse último Pro Circuit foi feito através daquela pontuação, onde as 12 equipes melhores pontuadas seriam convidadas diretamente pela Valve. As outras 6 vagas ficam para as qualificatórias regionais. E diferente de como foram as Majors, vai ser apenas uma vaga por região. Então isso significa uma equipe sul-americana, uma norte-americana, europeia, chinesa, CIS e também do Sudeste Asiático. Tenho certeza que o editor vai colocar na tela para vocês as 12 equipes que foram convidadas, né, que garantiram a vaga através da sua pontuação. E com essas 12 equipes, eu acho que fica bem claro para todo mundo que a Europa continua sendo a região mais dominante e mais forte do mundo, com 5 equipes convidadas diretamente, sendo que a Alliance conseguiu a última vaga naquela partida que eu acabei de citar contra a Gambit na última Major. Infelizmente, outras equipes que tinham jogadores brasileiros, né, como a Chaos e a equipe da PEN, pela pontuação e pela colocação que eles ficaram na última Major, não conseguiram garantir a vaga, então isso resta, como eu tinha falado, apenas uma equipe sul-americana no próximo TI. Pode ser uma equipe peruana, pode ser uma equipe brasileira. Então essas qualificatórias vão ser realmente muito boas e eu recomendo todo mundo assistir e acompanhar de pertinho. Antes de entrar nas qualificatórias, em todas as trocas e equipes novas que surgiram, vou falar rapidamente do último patch que saiu. O patch 7.22D saiu logo depois do final da Major e trouxe uns nerfs em alguns heróis que estavam aparecendo bastante e uns buffzinhos em outros heróis. Nada tão grande assim para alterar de vez o meta, isso provavelmente deve acontecer pós-qualificatória do The International. Aqui ó, martelo pesado do Ice Frog bateu de vez na cabeça do Io e praticamente removeu ele do cenário competitivo. O que aconteceu foi que ele tirou o talento do nível 20 que dava aquele cetro de Aghanim com o alvo que estava linkado com o Io. E removendo isso daí, parece que infelizmente o Io ou vai ter que ser jogado de uma maneira diferente ou ele vai dar uma sumida de vez. Outros heróis como a Templar Assassin também foi bastante nerfada na refração, na capacidade de negar, né, de ter aquele dano extra em cima das criaturas aliadas. O que dá uma enfraquecida boa na
fase de rota dela. O herói mais contestado da última Major, que foi o Sven, recebeu alguns nerfs, perdendo um pouco de dano base, também aumentando o tempo de recarga do stun nos níveis iniciais, mas nada tão grande. Provavelmente é um herói que deve continuar aparecendo nessas qualificatórias. Outra notícia para quem gosta de cosmético e do passe de batalha é que na sexta-feira dessa semana a Valve falou que vai lançar o Baú Imortal 2 e também aquele modo PvE que eles estão prometendo, que é o Morokai. Ainda não sabemos realmente como é que vai ser isso, mas que todo mundo vai ter que trabalhar em conjunto em prol ali de um bem maior para conseguir completar isso. Também não sabemos as recompensas, né, aquelas conquistas que serão desbloqueadas para quem já comprou o seu passe de batalha. E agora vamos falar de coisa importante, vamos falar das qualificatórias e de todas as equipes que surgiram e como vocês podem acompanhar e quem também ficar de olho. Vamos deixar na descrição aqui para vocês a lista de todas as equipes que foram convidadas diretamente para as qualificatórias fechadas de todas as regiões. Você também pode ver isso dentro do cliente do Dota 2 caso tenha o passe de batalha comprado. É só ir na abinha de Compendium, Convidados e tem lá todas as equipes, as 12 que foram para o The International e logo abaixo você vai ter todas as equipes para as qualificatórias fechadas e em breve saberemos também todas as equipes dessa etapa depois que foram selecionadas as equipes das qualificatórias abertas. Eu vou focar basicamente em 3 cenários, o norte-americano, o sul-americano e o europeu. Começando pelo norte-americano, nenhuma novidade das 4 equipes que foram convidadas diretamente para a qualificatória fechada. Nós temos a fortíssima equipe da Complexity, que continua com o Tavo jogando da offlane e na minha opinião uma das equipes favoritas para conseguir levar isso daí. Forward Game também continua com a mesma lineup e é o mesmo caso da equipe da J-Storm. E já falando a minha opinião, J-Storm é a equipe também que pode garantir essa vaga junto com a Complexity. Eu acho que elas estão com um nível muito equiparado. E a última equipe é a lineup da Beast Coast, que teve uma troca de jogador muito interessante. O Mandy, o HC que era da equipe da Pen Gaming, ele foi liberado da Pen Gaming e agora vai jogar pela Beast Coast. Então ele está nessa posição 1, na posição de HC por essa equipe, juntando ali com a X-Mike e companhia. Então nós teremos um embate de 2 BRs já na qualificatória fechada. Mas espera aí, eu falei 2 BR, tem mais um BR que vai jogar pela qualificatória norte-americana. E é o GRD. Então nos giros passados que estava falando de todos aqueles rumores de uma possível equipe de HFN, GRD e Duster, isso daí não existe, cada um está numa equipe separada no momento e jogando por qualificatórias separadas. Ele vai jogar num mix que chama Team KKB. Ele vai jogar com jogadores já conhecidos, dentre eles o Kitrak, Hitsu, Moonminder e o Bryo. Essa equipe vai ter que passar pela qualificatória aberta, então não é certeza deles conseguirem jogar, né, do GRD conseguir jogar contra Tavo e Mandy, mas pelo mix dos jogadores parece ser uma equipe forte o suficiente para passar pelo menos pela qualificatória aberta. Então todo mundo aí de novo ficar de olho nessas qualificatórias americanas, porque nós temos 3 jogadores brasileiros representando o nosso cenário lá. Pela qualificatória da Europa, nós tivemos apenas 2 equipes convidadas diretamente, entre elas foi a The Final Tribe e a Chaos. Sim, a Chaos sofreu um monte de troca, eles não conseguiram passar nem pela qualificatória aberta da última Major, mas parece que o peso do novo jogador, que é o Matumba Man, foi muito importante para colocar eles nessa qualificatória fechada regional. Matumba Man, que iria jogar pela Liquid, já estava classificado para o The International, então é difícil saber realmente o critério, se foi certo, se foi errado, colocar eles nas qualificatórias regionais, mas como as 5 maiores equipes europeias já estão no The International, eu acho que acaba ficando até ok. Outra equipe para ficar de olho é a Ed Finnen. Sim, os gregos maravilhosos estão de volta, praticamente todos os gregos, exceto o Maybe Next Time. Quem entrou no lugar dele foi o jogador Empty, um desses que faz parte aí do top 1000 de MMR da cena europeia. Então Spartan, Skylark, Thug, Madara são jogadores que já conhecemos, que jogaram grandes torneios e eu acredito particularmente, se jogarem ali no maior nível, podem bater de frente com a The Final Tribe e também a Chaos. Deve ter o stack do Cinderin, Bulldog e seus subs, então outro cenário muito interessante para ficar de olho. E agora eu vou falar sobre a qualificatória sul-americana, que é de interesse da maior parte de vocês. Vou começar falando sobre a equipe da PEN. Então, como o Mandy saiu da posição de HC, a PEN já anunciou o substituto, e é ninguém menos que HFN. Com isso, a lineup que
já tinha os melhores resultados aí dos últimos meses no cenário sul-americano, com o HFN fica ainda mais forte. Com os números fantásticos que ele consegue em relação a farm de nível internacional, com certeza ele vai juntar e agregar muito positivamente para a lineup da PEN. E como eu estou dando minha opinião, vou falar aqui também, eu acredito que a PEN seja a equipe Tier 1 e a equipe a ser batida nessa qualificatória. É a favorita, na minha opinião, então as outras vão ter que jogar tudo para conseguir bater de frente com eles. Outras equipes convidadas diretamente para a qualificatória fechada, juntamente da PEN, foi a Thunder Predator, do Kotaro e companhia. A equipe da Hamburguesa agora foi pega pela organização da Infamous e eles continuam com a mesma lineup, com K1, Chris Brown e Cia. E a última equipe convidada é a Ace Infamous. Então sim, os jogadores europeus, exceto o Black, que acabou saindo da equipe, agora eles jogam pelo nome de Team Ham, mas também foram convidados diretamente pela qualificatória fechada, pelo resultado que eles conseguiram anteriormente, né? Era uma das equipes sul-americanas que tinha ido participar da última Major. Vamos falar de equipe nova agora para vocês, então segura, eu acho que todo mundo conhece uma organização já bem grande aqui no cenário, principalmente no cenário de CS, que é a Fúria. Sim, agora eles têm uma lineup e pegaram 5 jogadores que têm bastante potencial. A própria Fúria já falou, né, através de alguns representantes ou de conversas ali de bastidores, que o foco deles não é realmente passar e ter certeza que pegaram a melhor lineup para passar nesse The International. Acaba sendo um investimento de médio a longo prazo, mas que eu vejo potencial nessa molecada aí. Então nós temos jogadores conhecidos já como RDO, Mini, Murdock, Rico e Duster completando. Vão ter que passar pela qualificatória aberta, mas como são 2 qualificatórias abertas e 4 vagas, é difícil acreditar que essa equipe não vai conseguir passar. Outra equipe que também teve algumas mudanças foi a SG. Como eu falei, o Mini tá jogando agora pela lineup da Fúria, então quem entrou no lugar dele foi o Analog. No Aegis, que também era o suporte 5, ele saiu da lineup e a mágica voltou para a SG. Cat vai jogar como o suporte 5 da equipe. Completando a lineup, continua Golem, Ma e também o Sexy Fat. É claro que existem outras equipes, né, como o Mix peruano, de jogadores como Timado, Leo Style. Tudo isso vocês podem acompanhar, é claro, na Beyond the Summit de língua portuguesa, porque as qualificatórias começam no dia... As qualificatórias abertas começam no dia 3 de julho e vão até o dia 6 de julho. E logo na sequência, a partir do dia 7, nós teremos as qualificatórias regionais. Então do dia 7 ao 15. Programem-se para assistir isso daí e dessa vez vai ser num horário um pouquinho mais tranquilo. Então qualificatórias sul-americanas e norte-americanas devem começar por volta do mesmo horário, às vezes do período da tarde até de noite. Chega de informação porque foi muita coisa aí para vocês. Eu vou deixar uma pergunta simples, né, que é para qual equipe vocês estão torcendo aí para essas 3 regiões que eu falei para vocês. Norte-americana, sul-americana e também europeia, se vocês quiserem comentar. Acreditam que PEN é realmente a favorita para levar tudo isso? Ou esses novos mix, essas novas equipes, na verdade, como Fúria e a nova lineup da SG, vão conseguir bater de frente e até desbancar eles? E é isso, senhoras e senhores, ó, lembrar de curtir, seguir o canal, deixa um comentário no vídeo que é muito importante pra gente e eu sou muito grato por todos vocês que têm assistido e acompanhado todos os conteúdos aqui, meu e da Beyond the Summit PT. Seja o giro da semana, o professor do cenário, sugestões, né? Estou aberto a sugestões de todos para saber o que mais vocês gostariam de ver e ter aqui na telinha. Então, clã, um abraço para todos, bons dotas, boas qualificatórias e a gente se vê no próximo giro da semana. Até lá!